Olá, tudo bem? Pastor André aqui. Estou aqui para compartilhar com você uma palavra, coração de Deus. Temos estudado Tessalonicenses de uma forma expositiva, né? E eu tenho certeza que Deus irá falar ao teu coração fortemente, né, a respeito dessa igreja. Eu gostaria de compartilhar a 1 Tessalonicenses 1 com vocês, que é a implantação da igreja de Tessalonicenses, né? Quando a igreja ela começou a ser implantada lá em Tessalonicenses. Tessalonicenses, para você que não sabe, é uma província de Roma, era uma cidade grande que tinha um governador, né? Então assim, era como se fosse uma rota de comércio na época, né? E o que acontece com essa igreja, amado? Essa igreja ela começa a ser instituída naquele lugar em meio a muita tribulação, em meio a muita perseguição, porque existiam dois tipos de cristãos, vamos dizer, de crente naquele lugar. Existiam os judeus que tinham migrado para aquela região e existiam as pessoas que estavam sendo convertidas, né, pelo evangelho que Paulo estava pregando. Eu gostaria de ler com vocês, né? Todo o texto é importante ler, mas eu vou ler alguns pontos do texto para que a gente consiga se situar melhor, né? A palavra diz no verso 6, que para mim é o ponto central desse capítulo. O verso 6 diz assim: de fato vocês se tornaram imitadores de nós e do Senhor, de modo que, mesmo ao passar por problemas severos, receberam a palavra procedente do Espírito Santo com alegria, né? Desse modo vocês se tornaram o padrão para todos os crentes da Macedônia e da Acaia, porque a mensagem do Senhor se fez ouvir de sua parte, não só na Macedônia e na Acaia, mas em todos os lugares. A confiança de vocês em Deus se tornou conhecida. Olha que tremendo isso, amado. Paulo está dizendo aqui que eles se tornaram um padrão. Veja bem, o evangelho era pregado naquele lugar com muita dificuldade, amado. Eles receberam a palavra com muita tribulação, né? Mas com alegria no Espírito, né? O verso 6 está dizendo isso: de fato vocês se tornaram imitadores de nós e do Senhor, de modo que mesmo passando por problemas severos, receberam a palavra, né, procedente do Espírito Santo. E isso me faz imaginar e pensar hoje que tipo de evangelho nós temos vivido, de que forma nós temos recebido esse evangelho. Muitas vezes, amado, debaixo de tribulação, temos chorado e temos muitas vezes pensado em desistir. Mas o que eu quero que você entenda agora é que resposta você está dando mediante ao evangelho que você está recebendo, né, debaixo de severa tribulação. E muitas vezes nem é debaixo de severa tribulação, e nós achamos que esse evangelho que temos recebido é o evangelho duro, né? É o evangelho vamos dizer assim, meu Deus, eu estou sofrendo. Tem gente que recebe o evangelho na igreja pregado e sofre uma tribulação em casa, né? E essas pessoas muitas vezes colocam a tribulação acima daquilo que estão recebendo. Mas o que eu vejo aqui, amado, eu vejo os Tessalonicenses colocando aquilo que estão recebendo acima das tribulações que estavam passando, né? E de modo que eles estavam sendo o exemplo, né, na Macedônia e na Acaia. Então você imagina, amado, em algumas traduções diz assim que Paulo, ele está dizendo assim, né, que eu tenho visto o que vocês estão vivendo, que eu não preciso acrescentar nada naquilo que o Senhor está fazendo ou naquilo que vocês estão dizendo que o Senhor está fazendo na vida de vocês. Por quê? Porque o evangelho que eles estavam recebendo, amado, era um evangelho que não precisava de defesa, né? A gente vê hoje por aí em defesa do evangelho, isso, aquilo, outro. E o evangelho que eles estavam recebendo era um evangelho genuíno, puro, debaixo de uma tribulação, mas que eles estavam expressando Cristo de um modo que Paulo mesmo disse assim: nós não precisamos falar mais nada. Por quê? Porque o evangelho que eles estavam expressando não era com palavras, era com atitudes.
E o que você está expressando hoje, né? Os cristãos aqui eram um exemplo de tal maneira, amado, que o próprio Paulo disse que não necessitava falar coisa alguma concernente à palavra, que a atitude daqueles cristãos falavam mais que qualquer palavra. Quais são as tuas atitudes? Quais são os teus posicionamentos? De que forma você tem vivido esse evangelho? É importante você responder isso, amado, porque o evangelho ele não precisa ser pregado com palavras, ele precisa ser pregado com atitudes. E se as suas atitudes elas são parecidas, né, com as de Cristo, o evangelho que você está pregando é o evangelho parecido com o evangelho dos Tessalonicenses. O evangelho parecido com aquele que foi colocado naquela cidade. Nós vamos ver mais para frente que esse evangelho que foi implantado nos Tessalonicenses é um evangelho que foi implantado com muita dor. A pessoa que levou Paulo, a pessoa de Paulo, sofreu muito para que o evangelho chegasse naquela cidade, né? E a importância, né, que Paulo dava a esse evangelho é que aqueles cristãos vivessem aquilo que estavam recebendo. Amém? A palavra diz que Paulo estava preocupado, né? Que a palavra que ele tivesse pregado não tinha sido vã, né? Ou seja, a palavra ela estava entrando dentro do coração deles. Amém? Que tipo de cristão você tem sido? Que tipo de crente, vamos dizer assim, né? Que são as nomenclaturas que a gente usa hoje: cristão, crente, evangélico, né? Eu costumo dizer que eu sou filho, né? Diferente de tudo isso, né? Mas que tipo de pessoa você tem sido dentro do evangelho? O que o evangelho tem causado dentro do seu coração? Essas são perguntas que são importantes para você responder hoje, né? Porque depende muitas vezes a vida de outra pessoa daquilo que você está vivendo. Porque não são as nossas palavras que vão falar, são as nossas atitudes. Amém? No verso 9, Paulo fala de uma conversão genuína, né? Vamos ler o verso 9. Porque eles mesmos continuavam a nos dizer a respeito das boas-vindas recebidas da parte de vocês e sobre como abandonaram os ídolos e voltaram para o único Deus verdadeiro e vivo, a fim de servi-lo. Olha que coisa legal. Aqui está dizendo que a conversão, amado, deles foi tão forte, tão grande, que eles abandonaram práticas antigas. Como tem sido para você quando você se converteu? As práticas antigas ainda fazem parte da sua vida? As práticas antigas ainda fazem parte do seu cotidiano? As práticas antigas, elas fazem parte da tua caminhada? O que tem acontecido com você? Amado, a conversão em você é algo genuíno? Se é algo genuíno, amado, você precisa substituir, amado, aquelas coisas antigas por um relacionamento com Cristo hoje, né? Eles abandonaram práticas antigas para viver Deus em primeiro lugar. Idolatria é a substituição do amor, amado. Aqui ele fala de ídolos, né? E eu quero dizer que ídolos não são só esculturas, né? De barro, de pedra, de pau, né? Ídolo é tudo aquilo que substitui Deus na tua vida, né? Deus deu uma carga de amor para você queimar por Ele, e quando você queima esse amor por algo que não é Deus, você está sendo um idólatra, né? A gente tem um pensamento errôneo a respeito de idolatria, né? E idolatria é quando você coloca alguém no lugar de Deus, né? Quem está no lugar de Deus no seu coração? Se algo está no lugar de Deus no seu coração, amado, alguma coisa está errada em você. E de certa forma o evangelho que você recebeu não tem sido suficiente, amado, no teu coração, ou na tua vida não foi suficiente para que você mudasse, né? Porque os cristãos de Tessalonicenses receberam o evangelho. Esse evangelho mudou o seu interior, a ponto de eles jogarem fora todos os ídolos que eles tinham e viver uma vida em Cristo. Amém? Queime o amor que você tem por Cristo. Deus deu uma quantidade de amor no teu coração para que você queime por Cristo. A palavra diz que o Senhor nos deu um mandamento, né? Um novo mandamento nos deu, que ameis o teu próximo como a ti mesmo.
Assim, quando nós conseguimos praticar o amor, amado, não em palavras, mas em atos, né? Quando nós conseguimos praticar esse amor, estamos nos parecendo cada vez mais com Cristo. A jogada aqui, amado, não é ser expert na palavra, ou ser um teólogo, ou ser ter uma boa oratória, ou falar bem. A sacada aqui na palavra é ser parecido com Cristo, é fazer o que Cristo fez, é estar no lugar que Cristo colocou eu para estar. Amém? Eu espero que Deus tenha falado ao teu coração. Fica com esses 2 versículos, o 6 e o 9, né? O 6 que fala ali que eles receberam com severa tribulação, mas reagiram, né, àquela palavra que estavam recebendo, vivendo uma vida genuína em Cristo, não falando, mas sim sendo exemplo. Amém? E o versículo 9 que diz assim, que uma conversão, né, genuína, ela não divide Cristo com nada. Amém? Não divida Jesus com outras coisas no seu coração. Não divida Cristo com qualquer outra coisa no seu coração. Amém? E que em nome de Jesus você possa viver e viver Cristo todos os dias na sua vida. Amém? Fique com Deus. Deus abençoe a sua vida.